Pessoal, parece que a Globo está mudando de posição. Pois é, como diz aí no futebol, parece que eles estão virando a casaca, né? Mudando de time e começando a usar agora camisetas verde e amarelas, né? Entrando para o lado da direita, porque é surreal o que está acontecendo. Agora eles começaram a descer a lenha no ministro Alexandre de Moraes. Pois é. Depois que houveram as sanções a todos os ministros que tiveram seus vistos cancelados, né, seus vistos de entrada nos Estados Unidos cancelados, e depois que o ministro Alexandre de Moraes sofreu a sanção da lei Magnitsky, aí parece que a Globo acordou e começou a ficar com medo. E a primeira providência que ela tomou foi mandar as duas maiores porta-vozes do ministro Alexandre de Moraes lá na Globo News, a Eliane Cantanhede, conhecida como a velha do disjuntor, e a Daniela Lima, conhecida como Mortadela Lima. Então, pessoal, não sei o que está acontecendo, né? Se é medo da lei Magnitsky, o que é exatamente, eu não sei dizer. O que eu sei é que parece que eles estão virando de lado. Bom, eu vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês para mostrar que agora eles estão mudando o tom e estão começando a criticar o ministro Alexandre de Moraes e até as próprias atitudes do STF e até o presidente Lula também. Então, pessoal, só vou pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui pelo Joel Pinheiro, mostrando que o STF, os ministros do STF estão ficando numa sinuca de bico, pois agora não tem mais como criticar o Alexandre de Moraes sem ser considerados traidores pelos outros ministros, né? E principalmente pelo próprio Alexandre de Moraes. Ou seja, ficaram numa situação difícil, né? Se eles forem contra o Alexandre de Moraes agora, sendo que antes eles somente apoiavam o Alexandre de Moraes, os outros ministros podem dizer que eles estão com medo das sanções e por isso estão mudando de posição. Vamos assistir. Existem muitas críticas legítimas à atuação do Supremo e especificamente do ministro Alexandre de Moraes nos últimos anos. Muitas críticas, muitos apontamentos de abuso perfeitamente legítimos. Você tem a proibição do uso de redes sociais como cautelar numa série de casos, inclusive esse último do Bolsonaro. Você tem os inquéritos de ofício que não terminam. Você tem o mesmo indivíduo sendo investigador, procurador, juiz, vítima daquilo que ele está julgando. Enfim, tem uma série de coisas ali que sim, cabe e mais. É importante que sejam criticadas. Agora, qual que é o melhor caminho de reforma desse tipo de decisão? O melhor caminho é justamente o colegiado do Supremo Tribunal Federal, o crescimento de divergências lá dentro, que é verdade. Estava prometido uma autocontenção desde muito tempo. Eu lembro que o ministro Barroso estimava que os inquéritos, o inquérito das fake news, por exemplo, estava próximo do fim em meados do ano passado. Até hoje está aberto ainda. Então, uma autocontenção que sim, demorava, mas é o melhor caminho para que isso possa acontecer. Uma das mudanças mais importantes recentes foi o Fux abrindo divergência dentro da primeira turma. Isso muda completamente. Ainda não é reversão total, porque é apenas 1 entre 5, mas isso já traz ali para o debate público outro tipo de visão, outro tipo de interpretação que contempla muitas das críticas. A partir do momento que o Trump chega com a lei Magnitsky em cima do ministro Moraes, bom, esse trabalho de autocontenção, esse trabalho de crítica interna, esse trabalho de dissenso dentro do Supremo se torna quase impossível. Porque quem é que vai agora, é como o Otávio colocou, quem é que agora vai começar a abrir novas divergências ou discussões lá dentro no momento em que está sob ataque o próprio Moraes e possivelmente outros ali dentro também? Se alguém, deste momento em diante, abrir divergência, bom, vai ter na hora receber a pecha de traidor, de covarde, ou de seja lá o que for, e não vai estar defendendo aquilo que é a sua casa. Todos estão juntos, todos são ministros do Supremo juntos ali. Então, além de tudo, essa lei Magnitsky e as sanções que o Trump impõe, elas dificultam mesmo um trabalho essencial e importante de crítica e, quem sabe, de revisão de muitas das coisas que o Supremo tem feito nos últimos anos. É surreal, né, pessoal? A gente vê aí o Joel Pinheiro relacionando todas as arbitrariedades que o ministro Alexandre de Moraes vem cometendo, né, durante todos esses processos, tanto da fake news como agora do 8 de janeiro, né? E porque isso não acontecia antes, de forma nenhuma a Globo News contestava qualquer decisão do Alexandre de Moraes. Eles apoiavam integralmente todas as decisões do ministro. Não tinha um único comentarista que criticava. O primeiro que eu vi criticar
foi aquele correspondente internacional, o Guga Chakra, que afirmou que ele mesmo era defensor da Constituição americana, que defendia a liberdade de expressão e estava contra as medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes, que vinha censurando muitas pessoas lá nos Estados Unidos, né? Pessoas brasileiros que têm cidadania americana estavam sendo censurados lá nos Estados Unidos e ele não concordava com isso. Então foi o único que eu vi criticando ali as medidas do Alexandre de Moraes com mais veemência. Antes disso, eu não tinha visto ninguém criticar. Agora a coisa está mudando. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o César Tralli num desânimo lascado por conta que o governo capitulou e não está nem falando mais em tentar negociar com o Donald Trump. Então, o ministro Haddad, Tachad, agora está preparando aí um pacote de contingenciamento para ver se consegue minimizar os problemas que vão ser gerados pelo tarifaço. Mas, pelo tom de desânimo do César Tralli, você vai ver que não vai vir coisa muito boa pela frente. Vamos aguardar esse plano, né? A gente está na expectativa aí, portanto, dessas medidas novas. Tem medida que busca combater, né, a possibilidade de desemprego. Muitos setores da economia extremamente preocupados com isso, vários já fazendo as contas e anunciando que vão ser obrigados a fazer demissões em larga escala. Então, o que é que o governo vem, né, nesse pacote aí para socorrer essa situação e evitar essas demissões? E a outra parte do plano diz respeito ao socorro também financeiro aos setores afetados. Muitos setores, né, especialmente de alimentos perecíveis, pescados, frutas, estão com uma tremenda dificuldade aí para conseguir se manter em pé. Até porque a produção, né, não pode ser totalmente direcionada para o mercado brasileiro, os custos não colaboram, enfim, tem uma série de questões aí que fazem com que essas contas não fechem e, portanto, vários setores exportadores para os Estados Unidos passando já por uma situação de aflição e de preocupação gigantescas. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui a Ana Flor criticando as falas do presidente Lula, a forma de agir aí do presidente Lula, pois está fazendo com que os empresários, né, fiquem numa situação muito difícil, né, e os próprios empresários também estão aí, né, desanimados com a atuação do governo Lula, pois não está trazendo nenhum resultado. O Lula continua fazendo suas falas aí, as suas bravatas, né, e também mostrando que não tem interesse em negociar com o Donald Trump. Na verdade, o Lula não tem interesse nenhum em negociar com o Donald Trump, porque, na verdade, ele está se beneficiando politicamente, né, com a sua turminha, né, pessoal aí ideológico, pessoal de esquerda, está achando o máximo essa coisa de defender soberania, só que nessa de defender a soberania vão ocorrer milhões de desempregos. Hoje, por acaso, eu assisti um vídeo da Madeleine Lasco mostrando uma reportagem do Nicolás Maduro quando foi sancionado pelos Estados Unidos por conta também de estar implementando uma ditadura lá na Venezuela, como está acontecendo aqui no Brasil, né? E o Nicolás Maduro, ao invés de ficar triste ou qualquer coisa assim, ele comemorou a taxação dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, ele conseguiu um inimigo externo para chamar de seu e para poder usá-lo para justificar todo o fracasso do seu governo. É exatamente o que está acontecendo com o Lula agora. Ele está arrumando um inimigo externo para chamar de seu e agora ele tem um bode expiatório para a desgraça e para o fiasco que está sendo o seu governo, né? Um dos piores governos que nós já vimos em todos os tempos, né? Vamos ver a Ana Flor falando. A resposta é que não agrada aos empresários. Foi até uma ducha de água fria em setores da economia brasileira que cobram do governo mais ação ou uma ação mais rápida. Existe um reconhecimento que o governo, que o Ministério da Indústria e Comércio está, sim, buscando soluções, fazendo contatos ou tentando contatos, que, por exemplo, no caso do ministro da Fazenda, a gente está vendo há vários dias a tentativa de um contato com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que
agora tem a promessa de ser na semana que vem, mas que até agora não aconteceu. São assessores próximos de Trump que poderiam ajudar o Brasil e, por enquanto, o Brasil está com as portas fechadas. Então, existe, sim, uma frustração com a fala do presidente. Essa fala praticamente dizendo, não quero conversar com Trump. Há uma leitura que eu ouvi, inclusive dentro do governo, que a diplomacia percebeu que não há essa possibilidade, os Estados Unidos não estão abrindo agora essa porta e por isso Lula faz uma fala dizendo, não, olha, para ser humilhado, não queremos. Só que essa é uma fala muito insuficiente para um país que precisa buscar ajuda que vai impactar a sua economia, vai impactar empregos. Então, nesse momento, o que alguns setores da economia estão reclamando, fazem inclusive chegar ao governo, é que o presidente precisa tentar usar todas as suas possibilidades para conversar com Donald Trump. E só o presidente do Brasil consegue pedir um telefonema e chegar a Trump. Então, há sim uma frustração. O que Lula está praticamente dizendo é que não cabe mais nada a ele, a não ser ajudar setores afetados. O que os empresários gostariam era reverter o tarifaço, ou pelo menos reduzir muito as tarifas. Já se conseguiu retirar uma boa parte dos produtos, mas ainda assim há uma estimativa da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que saiu há pouco, de que mais de 70%, 78% dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos ainda serão afetados por alguma tarifa. E isso é muito grave para a nossa economia, torna o nosso produto menos competitivo. Então, já está chegando ao governo, sim, um pedido para que Lula reconsidere e tente esse contato com Trump, da mesma forma como outros países fizeram, podem ter sido criticados por estarem, não digo se humilhando, mas insistindo. É necessário, é um mercado importante para o Brasil, a parte de todas as tentativas de buscar outros mercados, ajudar temporariamente quem está sendo afetado, tentar também consumir mais internamente, compras governamentais. É necessário que o Brasil siga tentando mobilizar, especialmente Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, especialmente Donald Trump. Há uma visão, ouvi isso hoje, inclusive de empresários, de que o governo brasileiro ganha politicamente, pode até ganhar, né, politicamente com esse embate, mas que se o tarifaço realmente machucar a economia do Brasil, não vai ter como o governo não perder. Então, que é importante um esforço do Palácio do Planalto, um esforço adicional para além do que outros ministérios vêm fazendo. Tralli. O principal projeto do presidente Lula é continuar no poder. Então, enquanto ele perceber que essa briga com o Trump está revertendo em votos para ele, em popularidade, ele não vai fazer nada. Não importa que os empresários estejam sofrendo, estejam quebrando. O que o Lula quer saber é de voto e tentar ganhar a eleição. Só que ele está pensando de uma forma errônea, porque ele está vendo a coisa de uma forma imediatista. É como ela falou aí. A hora que as consequências começarem a chegar, aí é que ele vai se coçar para ver se consegue reverter a situação. Enquanto ele estiver lucrando com isso, ele não vai fazer nada para mudar. Hoje Lula está lavando as mãos, né? É o pior cenário, né? Porque ele teve um momento, de fato, que ele estava no enfrentamento mais direto ao Trump, que achava que isso estava dando popularidade a ele em relação a esse tarifaço. E agora ele fez uma modulação semana passada e agora está lavando as mãos. Como seria a humilhação de um presidente da República que está brigando pela economia do seu país? Não tem nada de humilhação nisso. Outros presidentes, o presidente da Suíça foi lá para Washington tentar conversar com Trump. Então, esse é um movimento que precisa ser feito. Uma coisa é um presidente para presidente, o próprio Lula reconhece isso. Outra coisa é o primeiro escalão, o segundo escalão, e é real, os canais estão bloqueados na Casa Branca. Então, uma coisa é, não vou atender o segundo escalão, não vou atender essa demanda. Outra coisa é um presidente da República. E aí ele estaria fazendo a sua parte nessa negociação.
Porque, de fato, é importante se preparar internamente, é importante fazer um plano de contingência, mas o que o setor produtivo brasileiro quer, o setor do agronegócio, empresas que exportam para os Estados Unidos, o que esse segmento deseja, de fato, é que esse mercado continue livre dessas tarifas, desse super tarifaço de 50%. E mesmo tendo, e é real, uma interferência da família Bolsonaro, do próprio Eduardo Bolsonaro, que tem verbalizado isso de forma clara, em relação ao estímulo a esse tarifaço aqui no Brasil, cabe ao presidente Lula tentar fazer essa negociação. Não pode simplesmente lavar as mãos ou ficar sinalizando que vai colocar esse tema, que vai discutir isso com os BRICS. Porque exatamente, veja, independentemente, e é grave o que a família Bolsonaro está fazendo em relação às exportações brasileiras para os Estados Unidos, independentemente disso, era preciso, desde o início, ter uma relação aberta com a Casa Branca. Esses canais estão bloqueados, não é de hoje. A gente pode lembrar ainda na época da eleição, o presidente Lula passou a apoiar Kamala Harris. É lógico que isso fica, né, porque é uma espécie de interferência de um país em outro, do ponto de vista político. Ah, não, eu estou torcendo pela Kamala Harris, e ainda fazia críticas diretas ao Trump. Então, já ficou a relação esgarçada. Depois não houve um movimento de aproximação. Era preciso ter feito, muito antes de tarifaço, muito antes de qualquer coisa. Às vezes, aproveitar, Tralha, um aperto de mão. Tinha lá as exéquias do Papa Francisco. Dá um aperto de mão no Trump e tal, vamos marcar para conversar, quebrar o gelo. Isso não aconteceu. Então, não adianta, essa altura do campeonato, o presidente Lula simplesmente jogar para o Trump toda a responsabilidade, porque, de fato, o que interessa ao empresariado brasileiro, o setor produtivo, o que interessa às empresas e os empregados, porque você tem uma possibilidade enorme de desemprego em vários setores da economia brasileira. Então, isso cria um desespero nas pessoas, nas famílias. Então, o que as pessoas querem é uma fala de negociação do presidente Lula, uma fala mais ativa do presidente Lula nesse sentido, e não simplesmente dizendo que não vai se humilhar e dando uma espécie de não só lavar as mãos, como tá bom, isso aí agora não é mais comigo. Não, o problema continua aqui no Brasil. Pois é, quem diria em que nós iríamos ver o Gerson Camarote criticando veementemente o presidente Lula por conta da sua atuação com relação ao tarifaço do Trump, né? Mostrando que o Lula não está fazendo nada, muito pelo contrário, já desde antes do tarifaço já vinha atuando de forma a complicar cada vez mais a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, e agora com o tarifaço continua na mesma balada, só fazendo bravata, só criticando o Donald Trump e jogando a toalha, né? Agora jogou a toalha de vez e não está mais querendo saber de nada, está entregando os pontos e dizendo que não vai fazer nada mesmo e desistindo simplesmente, né? Deixando aí ao Deus dará essa situação difícil que estamos vivendo aí com o Donald Trump. E todo mundo sabe que essa questão da taxa dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Bolsonaro. Os Estados Unidos, Donald Trump está taxando o mundo inteiro, todos os grandes países, China, Índia, União Europeia, todo mundo está sendo taxado pelo Donald Trump. Japão, todos os grandes países estão sendo taxados e estão tentando negociar. Alguns que estão chegando a bons acordos, né? Conseguiram até, como na Argentina, praticamente zerar as taxas aí com os Estados Unidos. Mas é necessário mudar o discurso, né? Parar com essas baboseiras do Lula, essas fanfarrices, né? Essas bravatas, essas críticas que ele fica fazendo, porque desse jeito não tem conversa que resista, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixa o seu comentário. O que você está achando disso? Como vai terminar toda essa situação? Será que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás? Será que vai haver mudanças lá no STF?
Será que o Lula vai abaixar a cabeça aí, vai resolver tentar negociar com o Trump? O que vai acontecer com o nosso país? Será que essa crise institucional vai se resolver, né? O que vai acontecer? Ninguém sabe. O que você acha que vai acontecer? Deixa o seu comentário aí, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.